Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre as propriedades operatórias dos logaritmos. Vamos lá? A primeira propriedade é essa aqui, olha, a primeira propriedade dos logaritmos. Diz que o logaritmo de A vezes C na base B, isso é o mesmo que logaritmo de A na base B, logaritmo de A na base B, mais o logaritmo de C na base B. Interessante, né? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Diz pra gente, ó, o logaritmo do produto não é o produto dos logaritmos, não. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, conforme você está observando. Vou dar um exemplo numérico, só para clarear as ideias. A propriedade está dizendo pra gente que o logaritmo, por exemplo, de 2 vezes 8 na base 2 é o mesmo que logaritmo de 2 na base 2 mais o logaritmo de 8 na base 2. É isso que a propriedade está dizendo, né? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Vamos verificar para ver se realmente essa igualdade é verdadeira? Me ajuda aí, ó. 2 vezes 8 dá 16. Logaritmo de 16 na base 2, isso dá 4. Igual. Log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1. Mais log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2 é 3. Observe, realmente a igualdade é verdadeira. Tá? Então, essa é a primeira propriedade dos logaritmos. O logaritmo do produto não é o produto dos logaritmos. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Tudo bem? Como é que a gente justifica essa propriedade? Vamos lá? Vamos ver como é que a gente justifica? Bom, a fim de demonstrar essa propriedade, justificar essa propriedade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas convenções. O logaritmo que está aparecendo aqui no primeiro membro, o logaritmo do produto, eu vou chamar de x, ó. Log de A vezes C na base B, eu vou chamar de x. O segundo logaritmo, log de A na base B, eu vou chamar de y. Log de A na base B, eu vou chamar de y. E o terceiro logaritmo, o logaritmo de C na base B, eu vou chamar de z. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou justificando para você a propriedade, né? Demonstrando matematicamente por que ela funciona, por que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Estou convencionando aqui o logaritmo do produto como sendo x, o segundo logaritmo como sendo y, o terceiro logaritmo, que é o logaritmo de C na base B, estou chamando de z. A fim da gente concluir a propriedade, pessoal, a relação que eu devo obter envolvendo x, y, z é o quê? X igual a y mais z. É isso que eu devo obter. Então tá. Olhando aqui para o primeiro logaritmo, ó, log de A vezes C na base B é igual a x. Por definição, isso significa que B elevado a x é igual a vezes C. Não é assim que a gente faz para usar a definição, ó? B elevado a x é igual a vezes C. Novamente, agora você olha para o segundo logaritmo e também aplique a definição aqui no segundo logaritmo. O que você vai obter? B elevado a y igual a A. E aqui também no terceiro logaritmo você usa a definição. Aí você vai obter B elevado a z igual a C. Muito bem. Bom, agora vamos analisar o que essas três informações dizem pra gente. Vamos ver o que essas três informações dizem pra gente, tá? O que dá pra gente concluir dessas três informações. Vou partir da primeira informação. B elevado a x é igual a vezes C. B elevado a x igual a vezes C. Bom, olha para esse A aqui, tá vendo? Ó, aqui tá aparecendo um A. Quem é o A que a gente calculou aqui? Ó? O A que a gente calculou é o B elevado a y. Então, no lugar do A, eu vou colocar o B elevado a y. Aí eu obtenho B elevado a x é igual ao A, que é B elevado a y, vezes o C. Ah, aqui está aparecendo C, tá vendo? Quem é o C que a gente calculou aqui? É B elevado a Z. B elevado a Z. Um pouco mais, B elevado a x igual. Olha o que eu tenho aqui no segundo membro, pessoal. O que eu tenho aqui no segundo membro? Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o B, somar os expoentes, y mais z. Bases iguais você pode simplificar, aí você obtém x igual a y mais z. Objetivo alcançado? Sim, objetivo alcançado. Essa era a relação que eu estava procurando, x igual a y mais z. Por que eu digo que o objetivo está alcançado? Porque, volte agora nas convenções, quem é x? É logaritmo do produto. É log de A vezes C na base B.
igual. Quem é y? Olha aqui o y, é o log de a na base b. Log de a na base b. Quem é z? Ó, o z é log de c na base b. Então, mais log de c na base b. Pronto. Está aqui mostrado para você matematicamente que o logaritmo do produto não é o produto dos logaritmos. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Propriedade 1. Vamos ver o que diz a propriedade 2? Bora lá. Bom, a propriedade 2 diz para a gente o seguinte, segunda propriedade, logaritmo de a sobre c na base b, isso é igual a logaritmo de a na base b menos o logaritmo de c na base b. Pronto, bem parecido com a 1, né? Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Como demonstrar? Exatamente igual ao que eu fiz aqui para demonstrar a propriedade 1. Vou deixar para você, tente fazer depois, hein? Vamos lá. Propriedade 3. Propriedade 3. A propriedade 3 diz o seguinte, que o logaritmo de a elevado a n na base b é n vezes o logaritmo de a na base b. O logaritmo de a elevado a n na base b é n vezes o logaritmo de a na base b. O que ela diz pra gente, essa propriedade? Ela diz pra gente que toda vez que você tiver o logaritmo de uma potência, tá vendo? O logaritmo de uma potência, o expoente da potência pode vir para frente do logaritmo multiplicando. É isso que está dizendo, né? Toda vez que tiver um logaritmo de uma potência, tá vendo? Logaritmo de uma potência, o expoente dessa potência pode vir para frente do logaritmo multiplicando. Vamos voltar na aula anterior? Consequências da definição. Uma das consequências da definição que eu mostrei para vocês foi essa aqui, ó. Logaritmo de a elevado a n na base a, isso é igual a n. Se eu não me engano, é consequência 3 da definição. Bom, será que a gente consegue concluir esse mesmo resultado usando a propriedade 3? Vamos verificar? Olha só. Vou partir do primeiro membro. Logaritmo de a elevado a n na base a. A propriedade 3 diz pra gente que o expoente pode vir para frente do logaritmo multiplicando. Então você vai escrever n vezes o logaritmo de a na base a. Estou usando a propriedade 3. Bom, mas quanto dá o logaritmo de a na base a? Outra consequência da definição. Quando o logaritmando for igual à base, o valor do logaritmo é 1. Então você obtém n vezes 1 e n vezes 1 dá n. Então realmente log de a elevado a n na base a é igual a n. Olha que bacana. Tanto faz você pensar na consequência das definições, nas consequências da definição, ou nas propriedades dos logaritmos, você vai concluir a mesma coisa. Tá? Log de a elevado a n na base a dá n. Tranquilo? Bom, essa aqui eu deixei para você fazer a demonstração, essa aqui eu vou demonstrar. Então tá, como é que a gente pode demonstrar essa propriedade 3? Vamos lá. A fim de demonstrar a propriedade 3, vou fazer algumas convenções. A primeira convenção é o logaritmo de a elevado a n na base b, eu vou chamar de x. Logaritmo de a elevado a n na base b igual a x. E o que mais? O segundo logaritmo, logaritmo de a na base b, eu vou chamar de y. Mesma linha de raciocínio que a gente fez anteriormente. Agora eu vou usar a definição, pessoal. Log de a elevado a n na base b igual a x significa que b elevado a x é igual a elevado a n. Bom, olha para o segundo logaritmo e use a definição. Log de a na base b igual a y significa que b elevado a y é igual a a. Excelente. O que as duas informações dizem para a gente? Vou partir da primeira, ó. b elevado a x é igual a elevado a n. Muito bem. Tá vendo que aqui tem um a? Ó, aqui tem um a e aqui também tem a, tá vendo? Quem é a aqui pra gente? É b elevado a y. Então vou vir aqui nessa relação, onde tiver o a, vou colocar b elevado a y. Vai ficar b elevado a x é igual a b elevado a y, ainda elevado a n, tá? Ainda elevado a n, porque o a aqui estava elevado a n. Bom, um pouco mais, b elevado a x é igual, olha o que eu tenho aqui, eu tenho uma potência de potência. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o b, multiplicar os expoentes. Vai ficar yn ou ny, né? Ou ny, é a mesma coisa. Bases iguais você pode simplificar. O que você vai obter? X é igual a ny. Excelente. Volte agora com as convenções que você fez.
Quem é o x? O x você convencionou como sendo o log de a elevado a n na base b. Log de a elevado a n na base b é igual a n vezes... Quem é o y que você convencionou? Olha o y, é o log de a na base b. Pronto, está mostrado aqui para você matematicamente que toda vez que você tiver um logaritmo de uma potência, tá vendo? Logaritmo de uma potência, o expoente dessa potência pode vir para frente do logaritmo multiplicando. Vamos trabalhar alguns exemplos? Vamos lá. O primeiro exemplo está dizendo o seguinte: sejam x e y positivos e 0 menor que b, que é diferente de 1. Sabendo que log de x na base b é igual a menos 2 e log de y na base b é igual a 3, calcule o valor dos seguintes logaritmos. Aí do item A, pessoal, do item A é o log de x vezes y na base b. Qual é o valor de log de x vezes y na base b? Excelente, excelente. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um logaritmo de um produto, logaritmo de um produto. Bom, logaritmo de um produto, de acordo com a propriedade 1, é a soma dos logaritmos. Isso é o mesmo que log de x na base b mais o log de y na base b. Excelente! O log de x na base b, ó, é menos 2. Mais o log de y na base b é 3. Menos 2 mais 3, 1. Pronto. Aí, que emoção. Acabamos de calcular o primeiro logaritmo usando as propriedades do logaritmo. Tudo bem? Bom, item B. O que diz o item B? Log de x sobre y na base b. É o log de x sobre y na base b. Qual é o valor de logaritmo de x sobre y na base b? Bom, o que eu estou enxergando aqui, pessoal? Eu estou enxergando um quociente, não é verdade? Estou enxergando um quociente. E o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Isso é o mesmo que log de x na base b menos log de y na base b. Agora você substitui os valores. O log de x na base b é menos 2. Menos o log de y na base b, o problema deu, e vale 3. E vale 3, né? Menos 2 menos 3, isso é menos 5. Então, o log de x sobre y na base b é menos 5. Item C. Item C está pedindo para a gente calcular o logaritmo de x ao cubo vezes y ao quadrado. Qual é o valor de logaritmo de x ao cubo, y ao quadrado na base b? Logaritmo de x ao cubo e y ao quadrado na base b. Então, devagarzinho para você entender. Inicialmente, o que a gente enxerga aqui é um produto, tá vendo? Logaritmo de um produto. Eu tenho um logaritmo de um produto. Logaritmo de um produto é soma dos logaritmos. Então, isso aqui vai ser igual a log de x ao cubo na base b mais o log de y ao quadrado na base b. Pronto, estou usando a propriedade 1. Log do produto é a soma dos logs. Agora eu vou usar a propriedade 3, pessoal, porque eu tenho aqui, olha, logaritmo de uma potência. O que diz a propriedade 3? A propriedade 3 diz que o expoente da potência pode vir para frente do logaritmo multiplicando. Então, log de x ao cubo na base b é o mesmo que 3 log de x na base b. Pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que o log de y ao quadrado na base b é 2 vezes log de y na base b. Novamente, o expoente vem para frente do logaritmo multiplicando. Agora você substitui os dados, olha. 3 vezes o log de x na base b é menos 2, mais 2 vezes o log de y na base b é 3. Pouco mais, isso vai ser igual a 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, mais 2 vezes 3, 6. E menos 6 mais 6, 0. Aí. O logaritmo de x ao cubo y ao quadrado na base b é igual a 0. Próximo item, item D. Item D. Está pedindo para a gente determinar o logaritmo de y ao quadrado sobre raiz de x na base b. Logaritmo de y ao quadrado sobre raiz de x na base b. Muito bem. Antes da gente resolver esse item aqui, eu quero fazer uma observação com vocês, pessoal. Uma observação que é a seguinte, olha. Quanto é que será que vai dar? O que a gente pode concluir, por exemplo, de logaritmo de raiz enésima de a na base b, por exemplo?
A gente sabe que o logaritmo de A elevado a n na base B, de A elevado a n, o expoente n vem para frente do logaritmo multiplicando, não é verdade? E o que acontece quando a gente tiver uma raiz enésima? Vamos especular? Olha só. O que eu vou fazer aqui é transformar essa raiz em potência. E para você transformar a raiz em potência, basta pegar o índice da raiz e colocar como denominador do expoente. Então vai ficar logaritmo de A elevado a 1 sobre n na base B. Pronto, agora eu tenho o quê? Logaritmo de uma potência, né? Tem um logaritmo de uma potência. O que a propriedade diz? Diz que o expoente, que é o 1 sobre n, pode vir para frente do logaritmo multiplicando. Ó. 1 sobre n log de A na base B. Olha que maravilha. Logaritmo de raiz enésima de A na base B é 1 sobre n log de A na base B. Mais uma propriedade dos logaritmos. Alguns autores até consideram isso aqui como sendo uma propriedade. Eu estou fazendo como uma observação, mas não tem problema, tá? Então, de certa forma, a gente enxerga o seguinte. Toda vez que você tiver o logaritmo de uma raiz enésima, o índice da raiz passa dividindo o logaritmo, né? 1 sobre n log de A na base B. Tranquilo? Feita essa observação, vamos voltar aqui para o item D. Observe você que aqui no item D a gente tem o quê? Um quociente, né? Inicialmente a gente enxerga aqui um quociente. E a gente sabe que o logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. Então isso é igual a log de y ao quadrado na base B menos log de raiz de x na base B. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma potência, tá vendo? O expoente da potência vem para frente do logaritmo multiplicando. 2 vezes log de y na base B. E de acordo com a observação que a gente discutiu, tá vendo aqui? Ó, o índice da raiz é 2. Esse 2 passa dividindo o logaritmo. Então é menos 1/2 de log de x na base B. Maravilha, na verdade. Bom, então um pouco mais, isso vai ser igual a 2 vezes log de y na base B é 3. Menos 1/2 vezes log de x na base B. X na base B é menos 2. Bom, 2 vezes 3 vai dar 6. Menos vezes menos vai dar mais. Esse 2 aqui você pode simplificar com isso, vai sobrar 1, né? 6 mais 1. E 6 mais 1 é igual a 7. Excelente! O valor do logaritmo de y ao quadrado sobre raiz de x na base B é 7. Próximo exemplo, item E. Logaritmo na base B, está pedindo para calcular o logaritmo na base B de quem? De x vezes raiz de y, x vezes raiz de y sobre B. Excelente, excelente. Então tá, vou fazer devagarzinho com todos os detalhes para que todos acompanhem. Agora é claro, pessoal, que daqui a pouco você vai já se familiarizar com as propriedades e algumas etapas você vai conseguir pular sem problema nenhum, tá? Bom, então analisando esse logaritmo, o que a gente tem aqui, o que a gente enxerga inicialmente? Logaritmo de um quociente, tá vendo? Logaritmo de um quociente. Logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. Então isso vai ser igual a log de x vezes raiz de y na base B menos o log de B na base B. Tudo bem? Eu tenho aqui um quociente, logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. O que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho um produto, tá vendo? Logaritmo de um produto. Bom, o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Aí você vai concluir o seguinte, isso é igual a log de x na base B mais log de raiz de y na base B, menos o log de B na base B. Já vamos colocar 1, porque o log de B na base B a gente sabe que é 1. Tá? A gente sabe que é 1. Muito bem. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. O log de x na base B a gente sabe que é menos 2. Então, menos 2. Mas aqui nesse logaritmo eu vou usar a observação. Olha, log de raiz quadrada de y. O índice, que é 2, passa dividindo o logaritmo. Aí você escreve meio log de y na base B menos 1. Excelente, né? Esse exemplo aqui está melhorzinho, não é verdade? Bom, menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Mais meio vezes o logaritmo de y na base B. O logaritmo de y na base B é 3. Então, o que a gente vai ter aqui? Menos 3 mais 3 meios. Pessoal, somar número inteiro com fração não precisa tirar mínimo. Proceda assim, ó.
2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 3, menos 3. Então, isso é igual a menos 3 meios. Tudo bem? Então, tá aí o resultado do item E. Para finalizar esse exemplo, o item F, logaritmo na base B de raiz quadrada de x vezes y ao cubo. Então tá. Inicialmente eu vou pensar na observação que a gente discutiu. Olha, eu tenho logaritmo de uma raiz. O índice da raiz passa dividindo o logaritmo. Então você vai escrever 1/2 de logaritmo de quem? De raiz de x y ao cubo na base B. Excelente, excelente. Bom, o que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho logaritmo de um produto, tá vendo? Logaritmo de um produto. Bom, logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Então você vai escrever meio. Não esqueça do parênteses maior aqui, tá, pessoal? Meio que multiplica quem? O log de raiz de x na base B mais o log de y ao cubo na base B. Excelente, excelente. Vamos lá. Bom, então isso vai ser igual a meio vezes quem? Não esqueça o parênteses. Log de raiz de x na base B. Novamente eu estou pensando na observação. Vai ficar meio log de x na base B. E aqui eu tenho o logaritmo de uma potência, o expoente vem para frente do logaritmo multiplicando. 3 vezes logaritmo de y na base B. Excelente. Bom, agora a gente substitui os valores, né? Deixa eu ganhar mais um espaço aqui. Isso vai ser igual a meio, abre parênteses, meio vezes o log de x na base B, ó, x na base B é menos 2. Menos 2. Mais 3 vezes o log de y na base B, que é 3. Excelente. Então isso vai ser igual a meio, abre parênteses. Aqui, meio vezes menos 2 vai dar menos 1. E 3 vezes 3, 9. Então, menos 1 mais 9. Então, isso vai ser meio vezes menos 1 mais 9 é o mesmo que 9 menos 1 vai dar 8. E meio vezes 8 é igual a 4. Isso aqui é um pouco mais interessante, né? Então, item F, o resultado é 4.